e trazendo uma palavra baseada nesse texto tão simples. Jesus se utiliza, não é, dessas ilustrações do sal, da luz, né? São coisas tão simples, né, irmãos? Mas que são tão importantes. Não é porque eu e você é simples que nós não somos importantes. Pelo contrário, a simplicidade é uma coisa tão maravilhosa, né? E Deus, das coisas simples, colocou valor imensurável. Você já pensou numa vida de alimentação sem sal? Não é tão boa, né? Mas a gente se acostuma quando precisa por causa de algum problema de saúde. Mas não tendo problema de saúde, eu não conheço ninguém que diz assim: eu não vou comer sal, eu não quero. Eu quero comer a comida sem sal. Tem alguém, irmãos, aqui que não tem problema de saúde? Assim, não, mas eu não quero comida com sal, não, eu quero isso. Tem ninguém, nunca vi, não é? Eu tenho certeza que ainda que nós saibamos do caminho, nós iremos preferir que haja luz. Ainda que eu saiba o caminho de qual da minha casa, ou dentro da minha casa, do quarto, da sala, ou de qualquer lugar, e ainda que eu tenha condições de andar no escuro, mas eu prefiro andar na luz. Olha como Jesus pega coisas tão simples e agora ensina aos seus discípulos o valor dessas coisas, mostrando que apesar de discípulos simples, de não terem riqueza, de não terem aparência, de não terem tantas coisas que muitos tinham, mas que eles tinham um valor imensurável para o mundo. Aleluia! E aí Jesus fala da importância dos discípulos para o mundo. Eu não sei o que seria deste mundo sem os discípulos de Jesus, porque eles que clareiam este mundo. Às vezes nós dizemos assim: você tem que fazer a diferença, você faça a diferença. Mas não é bem isso que o texto está dizendo, não. Sabia? O texto está dizendo: seja a diferença. No mundo de cá, meu irmão, não adianta fazer a diferença. Qualquer um pode fazer no momento a diferença, mas a Bíblia diz: seja a diferença. Jesus morreu na cruz e imprimiu o seu caráter dele em mim, em você, porque a Bíblia diz que nós somos novas criaturas, agora com o caráter de Cristo em nós. Então eu não tenho que fazer a diferença, eu tenho que ser a diferença, porque Cristo está em mim, o Espírito de Deus está em mim. Irmãos, eu não tenho que fazer diferença coisa nenhuma, eu tenho que ser a diferença para o mundo. Por que não fazer a diferença? Porque a gente faz no dia e o outro não faz. Mas ser a diferença, você é a diferença hoje, você é amanhã, você é depois de amanhã, você é sempre. Por isso não faça a diferença. Seja a diferença, porque Jesus não disse que você estava com a luz do mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Jesus não disse: não, vocês têm o sal da terra. Não, irmão. Ele disse: vós sois o sal da terra. O que Jesus estava dizendo para mim e para você é que Ele nos redimiu, nos resgatou, para que nós sejamos o representante de Deus aqui na terra. A igreja de Jesus é o representante do Senhor aqui na terra. Você representa o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que a palavra do Senhor Jesus não é o seu discípulo maior do que o seu Senhor, mas basta ser o discípulo assim como o seu Senhor. Você é discípulo de Jesus, você é sal da terra e luz do mundo. Você é. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas é interessante, irmãos, que às vezes nós não compreendemos exatamente o que Jesus nos diz. Uma boa tradução de Bíblia às vezes ajuda bastante. Eu, por exemplo, não solto essa. Eu gosto tanto dessa tradução. Não é que a dos irmãos não cheguem no mesmo lugar, é a mesma coisa. Só que as palavras colocadas na Bíblia ou traduzidas pela Bíblia, algumas são mais simples, outras são mais específicas ao texto. Quando a gente pega uma tradução mais específica,
texto, a gente consegue às vezes compreender melhor. Veja o que o texto diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Alguém poderia ler na sua tradução? O versículo 13. O 13? Foi o 13 esse? Deixa eu ler de novo, irmão Israel. Nós sois o sal da terra, e se sal for insípido, com que se há de salgar? Pronto. Com que se há de salgar? Tem alguém com a tradução diferente? Sal da terra, que a conosco tornava, se perder seu sabor, que acontecerá ao mundo. Muito interessante essa tradução, né? Se perder o seu sabor. Sim, pois não. Você mesmo será jogado fora, tratado de coisas sem valor. Amém. Glória a Deus. Bíblia viva. Da senhora diferente também? Bom, né? Amém, irmão Antônio. Deus abençoe. O que eu quero dizer para os irmãos é que algumas traduções falam em dar sabor, mas não é dar sabor, é restaurar o sabor. O sal não foi feito para dar sabor, irmãos. Às vezes alguém diz assim: põe um pouco de sal para dar sabor. Não, irmãos, o sal não dá sabor. A comida tem o seu sabor. O sal tem um sabor fixo. Perceba que quando você pega um pouco de sal, coloca na língua, né, para experimentar, é um sabor só. Aonde for, é o mesmo sabor. Mas perceba que quando você coloca o sal em uma comida e em outra comida, e você come as comidas diferentes, elas têm o mesmo sabor, irmãos? Elas não têm o mesmo sabor. Elas têm sabor diferente, né? Mas não é o sal que dá sabor? Porque não é o mesmo sabor. Porque o feijão não tem o mesmo sabor do cuscuz ou da macaxeira. Não tem, é diferente. Por quê? Porque a comida tem o seu sabor, porém ela perdeu o seu sabor. E o que é que o sal faz? O sal restaura o sabor da comida. Ele não dá sabor à comida, ele restaura o sabor da comida. Deus não me chamou e te chamou para dar sabor à comida. Deus nos chamou para restaurar, ser influência e restaurar o sabor da comida. Ou seja, aquela pessoa que Deus um dia a criou, Deus criou com um propósito em sua vida, e durante a sua caminhada ela perdeu a comunhão com Deus, ela pecou, ela se afastou de Deus, logo ela perdeu o seu sabor, ou seja, logo ela perdeu o propósito de sua vida. E o que é que Deus quer que eu e você faça? Que a gente seja um evangelista e coloque essa pessoa de novo no caminho. Logo eu não tenho que dar sabor, eu tenho que ajudar a restaurar o sabor daquela comida, ou seja, conduzir as pessoas a Cristo para que elas sejam aquilo que Deus fez com que elas fossem. Você sabia que o meu e o teu chamado veio antes de mim e de você? O nosso chamado, irmãos, é inerente à nossa existência. Tudo que Deus cria, Ele antes planeja. Deus não é Deus desorganizado, Deus não é Deus desordenado, Deus não cria as coisas aleatoriamente. Talvez até alguém invente alguma coisa aleatoriamente, mas nós, como seres humanos, nem nós fazemos isso. Primeiro nós projetamos até uma cadeira mais simples possível. Antes de ser realizada, alguém projetou que teria que ter 4 pés, que teria que ter um encosto para encostar as costas. Antes de fazer até uma cadeira, alguém desenhou, alguém projetou. Imagine um ser humano tão complexo. Deus antes planejou e depois executou. O que é que eu estou dizendo para os irmãos? Que antes de Deus nos criar, Deus criou um plano e um projeto para a minha e para a tua vida. Antes de você existir, havia um projeto. O projeto da tua vida vem antes da tua existência. E você só existe porque havia um projeto anterior. E é esse projeto anterior, irmãos, que Deus quer
versículo 9 e 10. Veja como essa palavra é palavra fiel e verdadeira. Se alguém achar, pode ler. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém. Irmão, percebeu que Deus tem um conselho, que Deus anuncia aquilo que ainda não aconteceu. Veja, se Deus até para anunciar um fato que vai acontecer, Deus anuncia anterior a ele acontecer. Imagine as realizações de Deus mais espetaculares que o homem, se olharmos a bem, será a obra-prima de Deus. Não há nenhuma obra tão complexa como o homem, tão perfeita como o homem. Antes de Deus nos criar, Deus planejou a nossa existência. Então Deus, antes de fazer, Deus planeja. Então veja que cada pessoa tem um propósito da parte de Deus. Se você, por exemplo, abrir ainda Gálatas capítulo 2 e o versículo de número 10, veja o que a Bíblia diz sobre isso ainda. Gálatas 2, 10 diz assim: perdão, irmãos, Efésios 2, 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para o que, irmãos? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Até o meu e o teu caminho, Deus preparou de antemão. Até as obras, as boas obras que nós deveríamos preparar, Deus traçou de antemão. Então, antes de nós existirmos, já havia um caminho para nós andarmos nele, para nós seguirmos este caminho. E o que é que Deus quer? Deus quer que sejamos luz do mundo e ajudemos as pessoas a voltarem para o seu caminho. Não seja a diferença, não faça a diferença, mas seja a diferença. Ele de antemão, irmão, diz o texto: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão, ou seja, anteriormente, muito antes, preparou para que andássemos nela. Veja que coisa tremenda é o projeto de Deus para a nossa vida. Então, quando Deus fala que nós somos sal da terra e que nós devemos ser sal da terra, é para restaurar e não para dar o sabor. Às vezes alguém quer dar o sabor, irmão, e aí começa um problema tão sério, porque alguém quer que sejamos às vezes como ele é. Queremos que sejamos do jeito que ele é, que façamos do jeito que ele faz, e quando sai um pouquinho diferente, alguém diz assim: não é desse jeito, eu aprendi assim e tem que ser assim. E temos que ter maturidade, irmãos, que cada comida tem o seu sabor, e é comida, e é alimenta, e é importante. Não importa, irmãos, se alguém canta muito bem, ou se alguém canta muito simples, se alguém prega de uma forma. Tem gente que até não pregar, às vezes quer controlar. Aí diz assim: eita, aquele irmão é tão louco, ele prega assim, sabe, irmão? E aí ele vai falando bem devagarzinho, mas ele está falando a palavra de Deus, irmãos, que é alto, que é baixo, que é forte, que é fraco. Ele tem o tempero que Deus colocou na sua vida. Aí não tem tanta gente enganada com isso. Tem gente que pensa, por exemplo, que Paulo é o maior pregador do mundo. Não é, irmão. Quando eu falo maior pregador do mundo, eu falo dentro da nossa concepção de pregador eloquente, de pregador que chegava nos cantos e as pessoas eram arrebatadas de uma experiência. Não, irmão. Quando Paulo começava a pregar, tinha gente que começava a dormir. Teve um moço que ele pregou tanto, falou tanto, que o moço dormiu, caiu do telhado e morreu. Caiu lá da janela, pá! Ele não era esses pregadores. Não, Marco, mas o senhor está se baseando só naquele texto. Mas se você ler 2 Coríntios 10, 10, vai dizer justamente. Vamos ler? Vamos ler. 2 Coríntios
Eu não estou desmerecendo o apóstolo, mas veja o que a Bíblia fala a respeito dele mesmo. Pior, ele fala dele mesmo. Veja como ele era humilde. 10, 2 Coríntios. Pode ler, meu irmão. Não se comove com a escada dele. Diz alguns, ele parece importante, mas é só. Tem problema, a gente espera. Não se incomode com a escada dele. Diz alguns, ele parece importante, mas é só aparência. Não creio que é aqui, você vai não. Ele não diz nada de grande, que você nunca ouviu. Pregador do ar. Os irmãos ouviram isso que está escrito? Sabe quem escreveu, irmãos? Foi ele mesmo. Veja como o valor está na humildade de cada um. E aquilo que Deus colocou na vida de cada um é importante. Não é o sabor que eu gosto, é o sabor que Deus colocou. Por isso que aquele que canta baixo tem valor para Deus. Aquele que canta bonito tem valor para Deus. Aquele que canta desenfreado, mas canta de coração, também tem valor para Deus. Ah, irmãos, a igreja não é nervosa, a igreja não é competição, não é show. A igreja é casa de Deus, casa de oração. Tem lugar para o talentoso, tem lugar para o menos talentoso, tem lugar até para os pardais na casa do Senhor. Mas às vezes, irmãos, a gente quer excluir o irmão porque ele não canta do jeito que eu gostaria que ele cantasse. Mas sabe quem deu a voz a ele? Foi Deus. E você às vezes está impedindo um filho de Deus de fazer a vontade de Deus e aquilo que está no seu coração. Tenha cuidado, porque o Deus do céu está vendo. Cada comida, irmãos, tem o seu sabor, mas todas alimentam, todas foram feitas para a glória de Deus. Na casa de Deus, irmãos, cabe até um pardal encontrou casa. A gente vê cada coisa, irmãos. Às vezes o camarada sai do mundo porque ele é tão desprezado. Ele diz assim: no mundo não tem valor para mim, porque eu sou um desqualificado. E às vezes ele não consegue a vitória no mundo. E aí ele busca o último recurso, porque a religião muitas vezes na vida do homem é o último recurso. Ele diz assim: eu vou para a igreja, porque lá eu não caibo no mundo, lá no mundo eu sou desprezado, mas lá na igreja eu caibo, e aí eu vou para a igreja, e quando chega na igreja, aí alguém encosta no canto, porque diz assim: mas ele não sabe nem pregar, encosta. Mas ele não sabe nem louvar, encosta. O camarada diz: Jesus, o que é isso? Eu era desprezado no mundo, vim para a igreja, estou sendo desprezado na igreja. Tenha cuidado. Não faça isso. Seja a diferença. Sabe aquela vida que às vezes é tão desprezada que até uma oportunidade é negada? Você sabia que Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário por causa desta vida tão desprezada? Às vezes nós pensamos que o sangue de Jesus foi derramado na cruz somente por mim, foi derramado por cada um de nós. Aqui é uma comunidade, é uma igreja, é um corpo, e o corpo de Jesus Cristo. E no corpo de Jesus Cristo cabe o grande, cabe o pequeno, cabe o sábio, cabe o ignorante. Por isso que quando Jesus escolheu, Jesus não escolheu só os letrados, Jesus escolheu os iletrados também. Ele escolheu o forte, mas ele escolheu o fraco. Ele escolheu o rei, mas ele escolheu o pescador, para mostrar para nós que Deus é tudo em todos. E nós não somos nada, irmãos, porque até o ar que você respira só respira por causa de Deus. É porque Deus te deu, é porque Deus te concedeu. No dia que Ele fechar a torneira, acabou para você. Não importa o dom que você tenha, a grandeza que você tenha, a riqueza que você tenha, não importa nada que você tenha ou que você é. No dia que Deus fechar a torneira, acabou. De forma que as coisas mais básicas que nós precisamos é Deus quem nos
vida, como o ar que nós respiramos. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Ai, irmãos, como é difícil. Como é difícil nós entendermos o propósito de nós estarmos aqui. Aleluia, Jesus. O propósito de nós estarmos em Deus, ligado a Deus. O propósito de nós sermos discípulos. Às vezes tantas coisas nos confundem. Às vezes pensamos que o crescimento, por exemplo, depende dos talentos. E por vezes buscamos os talentos e talentos. E eu nunca vi, irmãos, alguém por sua tão grande sabedoria de pregar, ou de cantar, ou de fazer qualquer coisa, ter condições de ganhar uma vida sequer. Às vezes o camarada prega tão bem, sabe grego, sabe hebraico, sabe aramaico, sabe a Bíblia decorada da ponta à cabeça. Chega numa pregação dessa, ele ensina a Bíblia todinha, ele sabe de tudo. E aí quando ele faz um convite, não vem ninguém. Às vezes tem aquele irmão ignorante, não sabe falar, nem sabe ler, às vezes tem até dificuldade para ler. Mas quando ele abre a boca, o Espírito usa ele. Daqui a pouco, quando ele faz o convite, é uma vida, é duas, é tantas quantas Deus concede, para mostrar que a glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é de Deus, e quem faz tudo e todos é Deus. Mas às vezes a gente pensa que somos nós. Ah, que engano. Engraçado que a Bíblia faz questão de mostrar isso para a gente. Mas a gente às vezes se faz de cego ou de surdo. Eu não sei, irmãos, eu não sei nem explicar. Porque a Bíblia diz: enquanto eles viviam unidos, Deus lhe acrescentava aqueles que iriam sendo salvos. E às vezes a gente busca estratégia, e mais estratégia, e mais estratégia. Mas a única estratégia que por vezes não buscamos é ter comunhão com o nosso irmão. E vivemos em uma comunidade onde Cristo é grande e nós somos um só. E às vezes eu vejo alguém dizer assim: mas eu não vejo mais a conversão como antigamente. Antigamente a gente chegava na igreja e era tanta conversão, e era tanta conversão. Aonde é que está o problema? Jesus mostra onde está o problema, irmãos. Ele diz assim, João 17 na oração, vamos ler, irmãos? Quando a gente lê, né? Para que depois alguém não diga: eita, irmão Marcos disse. Não, é melhor dizer assim: irmão Marcos leu, ou eu li, né? Porque os irmãos estão abrindo e estão lendo. João 17, veja o que diz. Ei, irmãos, a anotação era uma, mas a gente vai seguindo o caminho que Deus vai conduzindo, né? 17 diz assim, a partir do versículo 20: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. O versículo 21 diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que é que Jesus está dizendo? Quando eles forem um em ti, como eu sou um em ti, o mundo vai crer que tu me enviaste. Quando houver união plena em nossa vida, as almas virão aos cantos. É o que a palavra de Deus está dizendo, irmão. Isso iria acontecer logo no início da igreja, quando a Bíblia diz que todos tinham tudo em comum. E à medida que alguém tinha necessidade, os discípulos repartiam, e todos viviam unidos ali, em um só coração, ia de casa em casa, comia do pão, partia do pão. Era uma união tremenda. Enquanto isso, veja o que a Bíblia diz: enquanto isso o que, irmão Marcos? Enquanto eles viviam em união, enquanto eles partiam pão, enquanto eles tinham comunhão, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos. O nosso maior testemunho, irmãos, não é pessoal, é coletivo. É viver em união, em um só propósito, em um só coração. A Bíblia diz que quando isso acontece, é mais importante até, irmãos, do que uma grande fé. Irmão Marcos, tem certeza? Tem. Os irmãos lembram quando Pedro estava preso? A Bíblia diz que havia incessante oração pela igreja, ao ponto de um anjo ir lá e libertar a Pedro, e Pedro chegar na casa. E quando Pedro chegou na casa, a moça que estava no meio da oração foi atender, e quando atendeu, voltou dizendo:
a igreja diz assim: não é possível. Como se eles estavam orando, a fé não era nem tão grande, irmãos, mas a comunhão era, a união era, o propósito era, e Deus honrou mais o propósito, a união, do que a fé. Porque Deus mensura diferente de nós, irmãos. Não é que a fé não é importante, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Nunca iremos agradar a Deus, mas um coração unido em um só propósito, em uma união, em um só coração, a glória de Deus, isso alcança o coração de Deus de uma maneira tremenda. E o anjo foi lá, as portas se abriram, os soldados da guarda não viu. Pedro saiu da prisão, quando o anjo veio para lá, chegou lá, a moça disse: olha, Pedro está aí. A igreja disse: não é possível, você está delirando. Mas o milagre foi realizado porque havia comunhão, porque havia união, porque havia um corpo só. Bendito é o teu nome, Jesus. Eita, Deus grande, aleluia. A responsabilidade é tão grande, irmãos. Glória a Deus. Jesus disse: você é sal da terra. Aleluia, aleluia. Cumpra com a sua função, com o seu propósito, senão será lançado fora e pisado pelos homens. Eu e você só tem valor, irmãos, quando estamos diante dos projetos de Deus, daquilo que Deus nos chamou, daquilo que Deus nos salvou e do caminho que Deus nos colocou. Toda vez que saímos desse caminho, perdemos o nosso valor. E você só tem valor porque estamos na presença de Deus. No dia que a gente sair, a gente perde o valor. Você sabia que isso é uma realidade espiritual tão grande, tão maravilhosa, que é até difícil de compreender? Porque a restauração e o propósito de Deus restaurar, ele é tão imenso, ele é tão grandioso, que ele não alcança só os homens, não. Ele alcança até a natureza, alcança até a criação. Deus quer restaurar até a criação inanimada. Veja o que diz Romanos, abre a sua Bíblia, vamos ler. Falar é fácil, difícil é mostrar a Bíblia. Romanos 8. A partir do versículo de número 18. Porque para mim, mesmo conserva as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pode continuar. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória do Espírito de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com todos lá até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém. Então veja o que está escrito, irmãos. Quando nós olhamos o versículo 19, diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E o versículo 20 diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O 21 vai dizer: e na esperança de que a própria criação seja o que, irmãos? Na minha tradução diz: redimida. Aí talvez você diga assim: mas aí é o Filho de Deus. É a igreja que espera a redenção do corpo. Não, sabe por quê? Veja só o que diz a Bíblia. No versículo, vamos continuar a leitura, você vai entender. Para a
liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja o versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, toda, a um só tempo geme e suporta até agora. Aí veja o que diz 23. E não somente ela, ou seja, perceba que fala mais de um tópico. E não somente ela, e não somente a criação. E não somente ela, e não somente a criação aguarda isso. E quem mais aguarda isso, essa redenção? Versículo, continua no versículo, porque sabemos que toda a criação há um tempo geme e suporta 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós, como filhos, também aguardamos a redenção de sermos transformados, de sermos arrebatados, de estarmos com Jesus na glória, de termos corpos glorificados, mas também a própria natureza, ela também aguarda a redenção. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 21 diz: eu vi novo céu e eu vi nova terra. E eu vejo que a nova Jerusalém descia do céu toda transformada, toda mudada. E lá no capítulo 22 e no versículo 13 dizia sobre essa redenção dessa nova terra, e dizia assim: e nela não haverá mais maldição. Aleluia! Glória a Deus! Deus vai redimir tudo, irmãos. Aleluia! Até a criação. Eu não estou dizendo para os irmãos essa doutrina que tem aí, e que o homem vai morar na terra e não vai para o céu. Não estou dizendo isso não. Isso é conversa para boi dormir, irmão. A Bíblia diz que ele foi preparar o lugar, e quando ele preparar, ele vem para nos buscar. Mas de alguma forma, ele irá redimir tudo. Eu não sei explicar, mas está escrito, e eu creio naquilo que está escrito. E se ele disse que vai fazer, ele vai fazer, porque ele disse que haverá uma cidade, e ele disse que essa cidade não precisará de luz, porque Deus mesmo será a luz da cidade. Nessa cidade haverá árvore da vida, não haverá mais doença, porque as folhas da árvore servirão de remédio para cada um de nós. Deus irá restaurar todas as coisas a partir de mim e de você. Difícil é a gente entender, irmãos, quem somos e o que estamos fazendo aqui. Quem disse que você está aqui somente para cantar no coral, para pregar, para louvar? Não, você está aqui para ser sal deste mundo, para restaurar o sabor na vida daqueles que perderam até a esperança da vida. A missão é muito maior do que você pensa. A vez que em um dado momento, servo do Senhor, o apóstolo Paulo estava numa prisão. E quando ele estava naquela prisão, a vez que à meia-noite ele cantava e ele orava, e naquele momento houve um terremoto. E quando houve aquele terremoto, as portas se abriram. Aleluia! Glória a Deus! Mas aonde está o crente, irmãos? Ele não faz nada. Ele é a vida. E Paulo estava ali, sabe o que aconteceu, irmãos? Por que Paulo estava ali? E Silas? Porque os servos do Senhor estavam ali, ninguém fugiu. Alguém aqui tem condições de falar de uma história, de uma prisão que se abriu todas as portas e que não tinha nenhum obstáculo dos presos ir embora e não foi ninguém? Alguém tem condições? Alguém já ouviu falar isso? Irmão, nem filme de ficção científica tem coisas que Deus quer operar, e é através de mim e de você. Isso é tão grandioso. Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Mas às vezes estamos preocupados com coisas tão pequenas, porque não sabemos quem somos e o que estamos fazendo. Acho que foi a primeira coisa que Jesus pregou, foi a primeira coisa que Jesus ensinou. Você é sal da terra, seja sal e já é suficiente. Aleluia! Irmãos, é porque a gente não chegou nem no outro versículo. Seja aleluia. Imagine a grandeza de ser luz. Jesus estava dizendo é que esse sistema está completamente em trevas, perdido, sem esperança. E aquelas pessoas que você às vezes vê, quem sabe na televisão ou no vídeo, sei lá, e demonstrando às vezes tanta expectativa de vida, eles estão
achar aquela casa bonita, aquela mansão, aquele carro, aquela vida tão boa e tão gloriosa, e talvez você às vezes se deixe levar dizendo: a vida dele é tão bom. Irmãos, ele está em trevas e está caminhando para uma vida distante de Deus. A vida dele é um caos. E nós que estamos caminhando para o céu, que temos o Espírito de Deus, que somos filhos de Deus, às vezes nós olhamos assim: eu não sou. Que conversa, irmão! Você é a luz deste mundo! Você não imagina o valor que você tem. Se Deus te dá a sua igreja, aí você vai ver o valor que você tem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Por mais falhos que sejamos, porque estamos aguardando a nossa restauração completa e absoluta. Por mais falhos, irmãos, que sejamos, por mais fraca que seja a nossa estrutura, sabe qual foi a única referência que Jesus deixou aqui na terra para esse mundo que está em trevas? Foi você. Com todas as suas falhas, não há como encontrar luz em outro lugar a não ser na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, porque ela é luz do mundo, e a igreja é sal da terra, e você é luz, e você é sal. Por isso valorize a posição que Deus te deu. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Ai, irmão, às vezes a gente se importa com tanta bobagem, com tanta besteira. Eu já vi falar de gente que se importa porque alguém sentou no lugar dele. Aquele lugarzinho ali é meu. Não sabe quem é. Aquela oportunidade ali era minha. Não sabe para onde está indo. Eu lembro ainda que, muito no começo da minha caminhada, eu lembro que eu chegava para tirar a escala, ponto de pregação, continuo sendo, era auxiliar, eu era o apoio do auxiliar. E quando o auxiliar não vinha, eu tirava o culto meu e era mais outro, né? E eu lembro que no dia tinha 2 escalados e mais 2. Nesse dia eu não estava escalado. E eu fui para o ponto de pregação, eu cheguei no ponto de pregação. A pessoa que estava assumindo o culto também não estava escalado. E aí ele se alegrou, tinha pouquinha gente naquele culto, e ele se alegrou e disse assim: graças a Deus que o irmão Marcos chegou. Se não chegar nenhum escalado, era 4, irmão. E se não chegar nenhum, o senhor vai pregar, vai se preparando. E eu todo animado, peguei ali um versículo para um lado e para o outro. Eu disse: eita glória. Aí o irmão estava do meu lado e disse assim: rapaz, como é que pode? Tem 4 escalados, não chegou nesse irmão. Cala a boca, irmão. Deixa que é o mistério de Deus. Eu estou doido para pregar a palavra. Fica quieto, irmão, fica quieto. É mistério de Jeová, deixa Deus trabalhar. E aí a hora foi passando, daí eu pensando, né? Quando é 8h30, o irmão me chama. E eu já estava ali afiado. Aleluia. Aí, irmão, a hora foi passando, deu 8h30. A igreja começou a chegar gente, encheu o ponto de pregação. Disse: eita, glória! Estava animado para trazer aquela palavra de que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus transforma. Estava animado, irmão, novo, no começo. E aí foi dando a hora e deu 8h30, a igreja cheia, o irmão para lá, para cá, para lá. E eu digo: meu Deus do céu, já é 8h30, 8h40, 8h45. Eu já estava no púlpito ali com o irmão. Daqui a pouco era 8h50, daqui a pouco era 5 para 9, mas agora o irmão Marcos vai pregar. Eu disse: é isso. 5 minutos. Jesus, eu estava ali no banco furioso. Não vou não, esse irmão está com brincadeira comigo. Não, meu irmão. Aí o Espírito Santo falou comigo: faça a sua parte, eu faço a minha. Aleluia, glória a Deus. Aí eu fui, irmão, li o versículo, falei do versículo, esse versículo está dizendo isso, e eu me lembro que quando eu era pecador, e Jesus me salvou, tem alguém aqui para Jesus, daqui a pouco a pessoa levantou, mas eu quero Jesus, eu quero. Glória, aleluia. Aí o Espírito Santo falou comigo e disse: eu não preciso não de muito tempo não, eu faço num instante só, faça a sua parte que eu faço a minha. E aí eu aprendi, irmãos, o reino de Deus é muito grande, é muito poderoso, não tem a ver com tempo, não tem a
Tem um obstáculo. Só quando está muito obstáculo, muita coisa, não é porque é isso, mas porque é aquilo, mas porque é aquilo outro, mas porque não sei o quê. É tanto do obstáculo, irmão, que eu acho que ele colocou tanto obstáculo, que eu acho que Jesus tinha que descer no céu de novo para encarnar, para poder resolver tanto obstáculo. Um obstáculo muitas vezes não somos nós. Quando nós aprendemos que nós somos sal da terra e luz do mundo, e nós vivemos como sal da terra e luz do mundo, pode ficar tranquilo, irmão, que todas as pessoas irão ser atingidas de alguma forma pela minha vida e pela tua vida. Isso é suficiente. Não precisa de coisas espetaculares. Basta você ser sal da terra, basta você ser luz do mundo. Não precisa de coisas espetaculares, não. Jesus diz: olha, você tem que ser o melhor de todo mundo para se salvar. Não, você tem que ser o melhor pregador com curso de teologia, com bacharel, não sei de quê. Jesus não disse isso, não. Jesus disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. Isso é suficiente. Seja crente, viva como crente, ande como crente, e as coisas vão acontecer na tua caminhada, meu irmão. Não, mas porque eu preciso de uma equipe, e a minha equipe tem que ter assim, tem que ter um grande, tem que ter um pequeno, tem que ter um médio, tem que ter um assim que nem é médio nem é pequeno, e aí o pastor fica, meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta disso tudo? Seja crente, homem, e seja sal, e seja luz, e quando a luz chega, quando o sol chega, a terra ela é restaurada. Eu não queria nem saber como é que é a vida do pastor, porque deve ser tão difícil. A gente devia orar pelos nossos pastores. Tanto, porque é tanta gente, irmãos, que é sal da terra e luz do mundo, mas que não sabe disso aí. E aí começa: não, pastor, porque isso? Não, porque aquilo? Não, porque não sei o quê. E o pastor fica só Jesus na vida dele. Quando a gente tem consciência, irmãos, quem somos, para onde nós estamos indo, e o que Deus nos colocou aqui para fazer, tudo é simples. Tudo é simples. A nossa vida na caminhada cristã é uma vida simples. Eu lembro de duas frases que os irmãos. Eu não falei o texto que eu anotei, irmão. Eita, Jesus. Quem sabe no meu outro dia eu falo os textos tudo. Tinha duas frases, irmãos, que os antigos costumavam dizer e que protegia tanto o coração deles. E a gente parece, em meio a tanta tecnologia, em meio a tanta informação, porque não é sabedoria, é informação. Tem informação para tudo, irmão. Você vai na biblioteca assim, 100 passos de como criar o seu filho. Você vai no outro livro, 1000 passos de como educar o seu filho. Tem informação para tudo. Mas a gente tem que aprender com os antigos. Mas eu digo isso com uma certeza tão grande. Como eles viviam melhor que a gente? Quer ver só uma frase deles? Eles diziam assim: eu estou fazendo para Deus. Glória, aleluia. Eita, escudo, irmão. Glória a Jesus. Aí o irmão está aqui, não está vendo para mim, eu estou fazendo para Deus. Tirava daqui, botava na porta, eu estou fazendo para Deus. Esse irmão, aonde bota, está certo. Sabe por quê, irmão? Porque ele tinha consciência que ele estava fazendo para Deus. Se na porta, se lá fora, se lá do outro lado, se não sei aonde, ele não queria nem saber. Eu estou fazendo para Deus. Aí não tinha coisa grande, não tinha coisa pequena, não tinha nada, porque ele estava fazendo para Deus, na sua mente, no seu coração, ele estava fazendo para Deus. Quando eu e você resgatar essa consciência que nós estamos fazendo para Deus, estamos caminhando para Deus, estamos vivendo
um problema tão grande. Não, irmãos, eu estava em Lagoa encantada para Deus, e agora eu estou em Lagoa terminal para Deus, e para onde eu estiver, eu estou para Deus. Para mim tudo está bom. Sim, Jesus. Oh, glória a Deus. Porque eu estou fazendo para o meu Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Você está fazendo as coisas para quê? Quando houver muita reclamação, quando houver muita murmuração, mas esse serviço é muito ruim, mas esse banco é muito ruim, não sei o que, eu não estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para o homem. Aleluia. Glória a Jesus. Pode ficar sério. Porque quando a gente tem a consciência que está fazendo para Deus, o banco está bom, a perseguição está bom, a luta está boa, porque diz assim, com Jesus tudo vai bem. Oh, glória, aleluia. Ou não? Ou não era isso que você aprendeu com os antigos? Com sua mãe, com seu avô, com sua avó, com aquela dirigente do ciclo de oração, com aquele dirigente, com aquele pastor? Ou não foi isso que você aprendeu com ele? Com Jesus no barco, tudo está bem. Precisamos, irmãos, voltar ao princípio de todas as coisas. Precisamos voltar ao começo. A gente não está precisando de coisa nova, não, irmão. A gente está precisando de coisa antiga. É tanto livro, é tanta informação, é tanta mensagem. Eu não sei nem o que é isso. Eu não quero nem saber. Eu vou falando aqui, eu anoto os textos. Anotei tanto texto, não falei um. Porque a gente tem que fazer, irmão, por mais simples que seja, a gente tem que fazer na direção de Deus, a gente tem que fazer na direção do Espírito Santo. A gente tem que dizer assim: eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento em tuas mãos. E aí, quando a gente se coloca nessa posição, irmão, não tem nada difícil de fazer, porque Deus está conosco. E os antigos aprenderam isso. E a gente precisa voltar. A outra frase dos antigos, que a gente tem que voltar, irmão. Eu estou caminhando para o céu. E às vezes a gente pensa que está caminhando para a terra, para ficar aqui. Aí tudo da gente às vezes é aqui na terra. É olhar para baixo, não é para cima. Aí eu não tenho casa, eu quero uma casa. Agora eu não quero uma casa, eu quero uma mansão. Agora eu não quero uma mansão, agora eu quero não sei o quê. Meu amigo, você não vai morar na terra, não, você vai morar no céu. Deixa as coisas da terra na terra e se prepare para ir morar no céu. Aí eu só quero saber das coisas da terra, eu só quero saber das coisas desse mundo. E tudo para mim estar aqui nesse mundo, eu tenho que ter a melhor casa, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que a pintura da minha casa tem que ser a melhor do que a de todo mundo. Ei, você é cidadão do céu, não é da terra, não. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Seja a diferença, não faça a diferença, não. Quando a gente polui a terra, verdadeiramente, quando a gente tiver a consciência que é sal da terra, verdadeiramente, a gente vai descansar no Senhor. Eu lembro da história, irmão, no interior, uma igrejinha, e um dia deu um vendaval, levou o telhado da igreja. Daqui a pouco chega os irmãos na casa do pastor, bateu um vento, levou o telhado, quebrou, foi tudo, não serve mais nada, e agora de noite é festividade, e não sei o que. O pastor disse: fique tranquilo, a gente vai dar um jeito. Chega para a esposa: minha filha, aconteceu isso, e eu estou pensando em tirar o telhado de casa, que está lá na igreja. Depois eu: a gente vai fazer isso agora. Menino, vem cá. A menina era grandinho já. Vamos tirar o telhado e levar para a igreja. Como os meninos, tirar o telhado e levar para a igreja. De noite teve culto, teve festa, o nome do Senhor foi glorificado, a igreja não ficou sem telhado, ficou com o telhado do irmão. Depois o irmão arrumou um telhado para ele, deu um jeito lá. Um dia aquelas crianças estão dentro da casa, cada um na sua casa, uma mais bonita do que a outra, grande,
o Espírito Santo lembrou: sabe por que vocês estão aqui nessa casa? Sabe por que cada um de vocês tem uma casa bonita, grande, com tudo? Mas porque o pai de vocês tirou o telhado. O que falta às vezes na nossa vida, irmãos, é a gente tirar o telhado e confiar em Deus e saber que nós somos luz do mundo e sal da terra. Não estamos vivendo para nós, não, irmãos. Temos que viver para Deus. Jesus está olhando para a gente aqui tudo. Sabia? Está olhando para a gente aqui tudo. E Ele consegue verificar se eu e você verdadeiramente estamos sendo sal da terra e luz do mundo. Por isso, irmão, não fique na dimensão terrena. Quebre as barreiras da dimensão terrena e ande na dimensão espiritual, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está acima de tudo, que Deus está no controle até da tua respiração. Imagina do que acontece. Está aí na internet. E Deus permite, irmão, para o mundo ver. Deus permite para o mundo ver um pouquinho da luz. Está lá o cantor cantando, de repente ele morre. Está na internet agora. Fizeram os exames, não sei o que, disse que não tinha nada comprometido no corpo do irmão. Nada, irmão. Foram procurar a causa de morte e não tem causa. É isso, irmãos. É quando Deus se agrada da gente. Diz: vem! E Ele ainda deixa o sinal, porque ali não tem um órgão comprometido. Quando Ele abre, você está comprometido, está tudo perfeito. Como é que esse camarada morreu? Morreu porque aquele homem, de alguma forma, aquele servo, de alguma forma, ele estava sendo luz, ele estava sendo sal. E quando a gente é luz, e quando a gente é sal, e quando a gente agrada a Deus em extremo e demais, Deus diz: vem para cá, porque eu quero você junto de mim desse jeito. Você é sal da terra. E você é luz do mundo. Os recursos, irmãos, não tem que ser os teus recursos. Tem que ser os recursos de Deus. Deixa eu encerrar dizendo uma coisa para você. Guarde isso. Guarde. Deus sabe fazer bem melhor do que eu. Não preocupa não. Só seja sal. Só seja luz. Deus sabe fazer bem melhor que eu. Eu lembro da história de um fazendeiro, só para encerrar. Estava uma seca medonha na fazenda daquele fazendeiro. Ele viu que ia perder a lavoura, tudo. Ele viu um prejuízo à vista. Ele desesperou. Começou a pegar um balde no riacho que tinha um pouco de água, pegava o balde, enchia o balde de água e jogava na lavoura. E um dia ele arrumou um pedaço do lado, outro dia um pedaço do outro, e em 7 dias ele levou para aguar um pedacinho, um pouquinho de água em cada parte daquela plantação. Parece que a água batia e o sol chupava a água e parece que nem água tinha chegado ali. Depois de 7 dias, irmãos, a esposa daquele fazendeiro se acorda, procura ele, não encontra, e diz: cadê o meu marido? Sai procurando dentro de casa, não encontra, e quando percebe que a porta está aberta, vai até a porta. Quando chega na porta, vê que lá fora está chovendo muito, está tudo alagado, está tudo ensopado, é água para todo lado. E o esposo dela na chuva olhando para cima, ele diz assim: meu filho, o que é que você está fazendo aí? E ela pensa consigo: meu marido perdeu o juízo. Daqui a pouco ele: venha para cá, meu filho. Daqui a pouco ele vem. Quando ele entra, ele diz assim: eu estava contemplando. Mas contemplando o quê? Oh, pelo amor de Deus, no meio da chuva. Esse: eu estava contemplando aquilo que eu faço tão mal feito e que Deus faz tão bem feito.